existe um momento estranho, quase imperceptível, em que o dinheiro deixa de ser apenas números, contas ou papel e passa a ser uma presença emocional. Ele entra no quarto quando você tenta dormir, se senta à mesa quando você faz planos, sussurra no ouvido quando você pensa no futuro. E o mais inquietante é que quase ninguém percebe quando esse relacionamento começou. Apenas a cita, você acorda cedo, cumpre tarefas, se esforça, insiste e mesmo assim sente que algo está fora de lugar, como se estivesse sempre tentando agradar alguém que nunca se satisfaz. O dinheiro, ali, não grita, ele observa, silencioso, avaliando cada pensamento que você tem sobre merecimento, medo e valor próprio. Talvez você já tenha sentido isso naquele instante específico do dia em que o coração aperta sem motivo aparente. A casa está quieta, o mundo segue normal, mas por dentro existe uma tensão invisível, como um nó que não se desfaz. Você faz tudo certo, mas algo parece faltar. E então surge a pergunta incômoda, aquela que ninguém gosta de encarar. Por quê? Algumas pessoas vivem em fluxo, enquanto outras vivem em esforço. Não é falta de trabalho, não é falta de inteligência, não é falta de fé. É outra coisa, algo mais profundo, algo que não foi ensinado, apenas herdado. Desde cedo muitos aprenderam que o dinheiro exige sacrifício, dor, renúncia, que ele só vem quando você se curva, quando aceita menos, quando troca tempo por sobrevivência, mas ninguém explica o custo emocional disso, o preço de viver sempre tentando provar valor. O desgaste de negociar sonhos com boletos, o cansaço de sentir culpa ao desejar mais. É aí que nasce o desconforto invisível. Você começa a se relacionar com o dinheiro como quem anda em ovos, com medo de errar, com medo de perder, com medo de nunca ser suficiente. E quanto mais medo, mais distante ele parece ficar. Há uma incongruência silenciosa nisso tudo, porque ao mesmo tempo em que o dinheiro é tratado como algo difícil, pesado, quase hostil, ele é desejado com intensidade. Boca coi posse, quer liberdade quer segurança. Mas tudo isso parece condicionado a algo externo, algo que nunca está totalmente sob seu controle. Essa contradição cria um ruído interno constante, um conflito entre o que você sente e o que você acredita merecer, entre o que você pede e o que no fundo espera receber. E o dinheiro, sensível como é a consciência humana, responde exatamente a esse estado interno, não às palavras ditas em voz alta. Talvez o mais perturbador seja perceber que esse relacionamento nunca foi consciente. Ninguém sentou com você e disse: é assim que você conversa com o dinheiro. Ainda assim, você conversa com pensamentos, com emoções, com reações automáticas. Cada suspiro de ansiedade, cada frase mental de escassez, cada expectativa de perda, tudo isso comunica algo e comunica o tempo todo. O dinheiro aprende sobre você antes mesmo de chegar. Aprende se é bem-vindo, se é temido, se é visto como solução ou como ameaça. E aqui surge uma pista que muda tudo, quase como um detalhe deixado de propósito para ser notado apenas por quem está atento. Se o dinheiro responde à relação, não ao esforço, então talvez o verdadeiro problema nunca tenha sido quanto você trabalha, mas como você se posiciona internamente diante dele. Talvez exista um acordo invisível sendo repetido em silêncio, um acordo que dita limites, ritmos e resultados, um acordo que você não lembra de ter assinado, mas que vem sendo cumprido à risca. Antes de avançarmos, me diga uma coisa, com sinceridade, olhando para sua própria vida hoje, você sente que o dinheiro age como um peso, uma ausência ou uma presença, intenção constante? Coloque aqui abaixo nos comentários o que você percebe quando observa esse relacionamento mais de perto. Existe um instante curioso, quase imperceptível, em que a mente começa a se defender da própria possibilidade de mudança. Não é rebeldia explícita, é sutileza. Você começa a ouvir frases internas que soam razoáveis demais para serem questionadas. Isso é bonito, mas não funciona para todo mundo. Na minha realidade é diferente. Eu até acredito. Mas esse mas é antigo. Ele atravessa gerações. É a voz da dúvida,
vestida de prudência. E ela não grita menos. Ela sussurra, exatamente para não ser percebida. Nesse ponto da jornada, algo começa a ficar desconfortável, porque você já sentiu, em algum nível, que existe verdade no que está sendo dito. Mas aceitar essa verdade exige abrir mão de uma identidade inteira, construída em torno do esforço. A identidade de quem luta, de quem aguenta, de quem carrega tudo sozinho. Essa identidade dá uma estranha sensação de dignidade. Sofrer vira prova de valor. E abandonar isso parece quase uma traição a si mesmo, como se sem o cansaço você não fosse mais quem sempre foi. O cérebro entra em conflito. De um lado, a promessa silenciosa de uma vida mais leve. Do outro, o medo de soltar aquilo que sempre foi familiar. É aqui que muitas pessoas desistem sem perceber. Não porque não acreditam, mas porque acreditar exigiria uma reorganização interna profunda. Exigiria admitir que talvez você não precise convencer o mundo da sua luta para merecer retorno. Exigiria aceitar que o dinheiro não responde ao sacrifício emocional, mas à clareza de comando. Florence Scovel Shinn tocava exatamente nessa ferida, quando falava sobre a palavra proferida, não como repetição mecânica, mas como alinhamento interno. A palavra, quando nasce de convicção, não pede licença à realidade. Ela a reorganiza. Mas quando nasce da dúvida, ela se anula antes mesmo de sair da boca. Por isso, tantas afirmações falham. Elas tentam construir a abundância sobre um alicerce de medo não resolvido. É como decorar uma casa que ainda está em chamas. Talvez você já tenha vivido isso. Tentou falar frases positivas enquanto, por dentro, algo dizia: não vai dar. Tentou visualizar prosperidade enquanto o corpo inteiro estava tenso, desconfiado, esperando a frustração. Esse desalinhamento cria um ruído interno, um ruído que o dinheiro percebe imediatamente, porque ele não responde ao que você diz em voz alta, mas ao que você acredita quando ninguém está ouvindo. E então surge um detalhe perturbador. E se o problema nunca foi falta de oportunidade, mas excesso de ambivalência? E se, ao mesmo tempo em que você deseja prosperar, existe uma parte sua que teme o que vem junto com isso, responsabilidade, visibilidade, mudança de relações? O dinheiro, nesse caso, não é negado. Ele é mantido à distância, como alguém que sente que não é totalmente bem-vindo. Quanto mais essa percepção se aprofunda, mais fica claro que o verdadeiro trabalho não é externo, é interno, silencioso, quase invisível aos olhos de quem mede tudo por esforço. Algo precisa se alinhar antes que qualquer palavra tenha peso real. Algo que não se resolve com força, mas com consciência. E quando esse alinhamento começa, pequenas mudanças surgem, não no saldo bancário ainda, mas na forma como você se posiciona diante da vida, no tom interno, na postura emocional, no tipo de pensamento que você tolera ou corta imediatamente. Só que há um ponto específico, um momento decisivo, em que essa mudança deixa de ser teórica e se torna prática. Um ponto em que a palavra deixa de ser tentativa e passa a ser ordem. E esse ponto não acontece quando você está calmo, acontece quando você é provocado. Há um momento em que a vida testa se aquilo que você começou a compreender é real ou apenas entusiasmo passageiro. Não vem com aviso, não vem com música dramática, vem disfarçado de contratempo, uma conta inesperada, um atraso, uma resposta negativa onde você esperava abertura. É exatamente aí que tudo se decide. Porque até então, falar sobre um novo relacionamento com o dinheiro era confortável. Agora, ele exige coerência. Nesse estágio, algo curioso acontece dentro de você. A antiga Raquel, ansiedade, justificativas, autocrítica, tenta assumir o controle, quase por reflexo. O corpo reconhece o padrão. O coração acelera. A mente começa a calcular perdas antes mesmo de haver um prejuízo real. É automático ou costumava ser? Porque agora existe uma fresta, um intervalo mínimo entre o estímulo e a resposta. E nesse intervalo você percebe que tem escolha. É aqui que a palavra ganha peso, não como frase bonita, mas como posicionamento interno. Você sente vontade de reclamar, mas se cala,
sente vontade de se explicar, mas observa, não por repressão, e sim por consciência. Você percebe que cada palavra emocionalmente carregada cria uma direção, e pela primeira vez, decide não alimentar o velho roteiro. É desconfortável. Dá a sensação de estar andando sem apoio, como soltar a borda da piscina sem saber ainda nadar direito. Florence Scovel Shinn chamaria isso de prova de fé prática. Não fé cega, mas fé aplicada sob pressão. Porque é fácil confiar quando tudo está fluindo. Difícil é manter a postura quando a realidade parece testar seus limites. E é justamente nesse ponto que a maioria retrocede, não por falta de capacidade, mas por medo do silêncio que vem depois de não reagir como antes. Um silêncio que obriga você a encarar quem realmente está no comando, o hábito ou a consciência. Nesse silêncio, algo sutil começa a se reorganizar. Você percebe que o dinheiro não está reagindo ao evento externo, mas à sua postura interna diante dele. A ausência de desespero cria espaço. A ausência de vitimização cria autoridade. E a autoridade não se impõe, ela se irradia. Pessoas começam a responder diferente. Oportunidades surgem de lugares improváveis, não como um milagre cinematográfico, mas como encaixes estranhos demais para serem ignorados. Ainda assim, a tensão aumenta, porque agora você está entre dois mundos. O antigo, onde o dinheiro vinha com peso, esforço e culpa, e o novo, onde ele responde a algo mais sutil, quase desconcertante. A mente quer provas definitivas, quer garantias, mas a transformação não funciona assim. Ela exige atravessar um trecho sem mapa, um trecho em que você precisa sustentar uma postura antes de ver o resultado. E é exatamente nesse trecho que existe um ponto de ruptura, um ponto em que você será chamado a fazer algo que contradiz tudo o que aprendeu sobre merecimento. Trabalho duro e controle. Algo simples demais para parecer poderoso. Algo que, se feito no momento certo, muda completamente a dinâmica da relação. Esse ponto não acontece quando você está preparado. Ele acontece quando você acha que não aguenta mais esperar. Há um momento derradeiro nessa história em que tudo fica perigosamente simples. Não fácil. Simples é quando você percebe que não está mais discutindo com o dinheiro, nem tentando convencê-lo de nada. O silêncio que se instala não é vazio, é pleno. Um silêncio que parece observar você de volta. E é aí que surge a verdade mais desconfortável de todas. O dinheiro nunca foi o tema central. Ele foi apenas o espelho mais honesto. Nesse ponto final, você olha para trás e enxerga as versões antigas de si mesmo como quem assiste às cenas de um filme antigo. O personagem que vivia em alerta, que confundia esforço com merecimento, que acreditava que sofrer era o preço invisível da abundância. Há ternura nesse olhar, mas também um corte definitivo, porque você entende que aquela versão só existiu porque você ainda não sabia o que sabe agora. O clímax acontece dentro uma reorganização silenciosa da alma. Você percebe que, quando Florence Scovel Shinn falava sobre leis espirituais, ela não estava falando de dinheiro, mas de identidade, de alinhamento, de coerência entre pensamento, emoção e palavra. E então tudo se encaixa de forma quase cruelmente clara. Enquanto você se via pequeno, o dinheiro precisava ser grande. Enquanto você se sentia indigno, ele precisava ser distante. Era matemática emocional. A emoção sobe quando você percebe que não há mais luta. O dinheiro não precisa ser caçado, implorado ou temido. Ele passa a circular como circula o ar quando você para de tentar controlá-lo. Há um alívio físico nisso, um relaxamento nos ombros, uma respiração que finalmente desce até o peito. Você não venceu o dinheiro. Você deixou de guerrear com ele. Mas o impacto mais forte vem logo depois, quase como um sussurro perturbador. Se o dinheiro obedece à sua relação interna com a vida, então todas as áreas obedecem. Amor, saúde, propósito. Você começa a suspeitar que a mesma lei silenciosa está operando em tudo. E essa suspeita é perigosa porque ela abre uma porta que não se fecha mais. O episódio não termina com respostas. Ele termina
com um deslocamento, uma nova posição interna da qual não dá para voltar atrás. Você sente que cruzou uma linha invisível. E do outro lado, existe algo maior esperando para ser entendido. Não sobre dinheiro, mas sobre poder pessoal, palavra criadora e destino. Porque se uma simples mudança interna foi capaz de transformar sua relação com o dinheiro, o que aconteceria se você aplicasse essa mesma lei à sua vida inteira?